Fala galera do YouTube, do canal Cotemig. A gente está com super conteúdo, a gente está com um evento chamado Mais Curioso. É um evento da faculdade Cotemig. Este foi o primeiro encontro, o primeiro evento, a primeira edição. E o tema desta noite, deste encontro, é ufologia, né? Então a gente está aqui com o Paulo. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Já vou falar com ele. E com o Albert. Eles são da revista OVNI. E os dois são, assim, inovadores, né? Eles trabalham há muitas décadas, há muitos anos com ufologia. Eles vão falar um pouquinho sobre isso. Já lançaram muitos livros, muitas revistas. Lá na década de 90, lançaram o primeiro site sobre ufologia no Brasil. E para a gente começar, você já sabe, né? Precisa compartilhar esse conteúdo, porque ele é imperdível. Já toca ali o sino, já dá o joinha para você receber as notificações do canal, beleza? Eu vou começar com o Paulo, né, que ele é o editor-chefe aí da revista OVNI, para falar um pouquinho. Paulo, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né, e depois comentasse com os nossos internautas aí, com os seguidores do nosso canal, por que essa paixão pela ufologia, né? A gente estava conversando com o Albert aqui mais cedo, ele falou que foi picado pelo vírus da ufologia. Quando foi que você recebeu esse vírus aí? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Bom, na realidade, desde pequeno eu sempre me interessei muito por astronomia. E acabou que naquela literatura veio ali escondido uma revista que tinha uns artigos sobre ufologia. Então eu achei aquele tema interessante e comecei. Então em 91 eu montei um grupo só para troca de correspondências. Em 94 eu passei a campo, eu conheci o Albert e a gente, depois disso, a gente fez centenas de pesquisas. Em 2018 eu resolvi lançar a revista OVNI Pesquisa. Você tocou no lance aí do primeiro site. Verdade. O primeiro site de ufologia do Brasil foi o nosso em 1994. O primeiro grupo de ufologia a ter um e-mail e um site foi o Cipifan, o nosso grupo. O site ainda existe? A gente pode colocar ele no... Não, esse site ele foi substituído pela da revista OVNI Pesquisa, porque ela pegou todo o arcabouço de conteúdo e hoje está no site da revista OVNI Pesquisa. Então é www.ovnipesquisa.com.br. Bacana. Então, se você quiser saber mais informações sobre a revista OVNI, OVNI Pesquisa, já entra no site, a gente vai deixar no link aqui do vídeo para você. Vou passar para o Albert, que eu quero saber como que ele foi picado. Eu já sei, porque eu estava conversando com ele aqui previamente, mas quero que ele conte para você aí, do outro lado dessa telinha, como que ele foi picado pelo vírus da ufologia. Albert, conta pra gente. Olha, eu não vou contar a história toda porque a bateria do seu celular não ia aguentar. Mas eu tive um avistamento há muitos anos atrás e eu tive testemunhos ilustres, né, que viram também, que era o caso do Roberto Drummond, o Milton Nascimento, Lô Borges. E eles viram a mesma coisa que eu vi, tanto que saiu uma coluna do jornal, não sei se era o Estado de Minas ou o Diário da Tarde na época, ele falando, né, vi com esses olhos que não acreditavam em disco voador. Isso é o Roberto Drummond. E a outra vez eu fui para uma fazenda de um primo da minha mãe, Pós-Dores de Guanhães, e lá eu vi uma coisa realmente em forma de disco, 1h da tarde, devia ter uns 30 metros de uma coisa enorme, né? Cor de chumbo escuro, né? Com uma luzinha rodando no sentido horário, azul, e a outra uma cor parecida, cor de rosa mesmo. Naquela época não existia cor de rosa, existia neon. As luzes mesmo, eu não conhecia. E aquela coisa fez um movimento estático, deu uma parada e, em questão de segundos, desapareceu. Então, aí eu fui picado pelo vírus da ufologia e comecei a pesquisar. E eu percebi que é um povo de uma tecnologia não deste mundo, deste planeta, porque se alguém tiver aquela tecnologia naquela época, ele dominaria o mundo. Entendeu? E dali para cá eu venho pesquisando, eu venho estudando. E uma das coisas que me preocupa sobremaneira, o Paulo também, que é um dos maiores enigmas, né? É o que esse povo quer aqui. Então isso aí é uma coisa realmente que leva a gente a preocupar, porque a gente fica pensando, será que nós vamos estar para eles, assim como os índios estiveram na época do descobrimento, por Cabral e Pizarro e outros aí? Então, veja bem o que aconteceu com o povo originário aqui e que pode acontecer com a gente, quem sabe, num futuro longínquo ou até próximo.
E o Paulo, a curiosidade do Paulo é a seguinte, que o Paulo nunca viu nada, e eu já vi. Mas ele tem a mesma convicção e certeza pelo trabalho que a gente faz há anos, de forma científica, sem misticismo, sem maluquice, porque a ufologia, no nosso ver, não precisa de fantasias, ela já é fantástica por si própria. Então está aqui dois pesquisadores que trabalham seriamente, entendendo? Simplesmente mostrando aquilo que acontece em áreas isoladas no interior de Minas. Eu ia perguntar exatamente isso. Depois eu vou devolver essa pergunta para o Paulo. O Albert também é editor da revista OVNI Pesquisa, consultor. E eu queria que você comentasse, Paulo, aí porque nós somos uma faculdade, então nós trabalhamos com ciência, e é exatamente por isso que o Paulo e o Albert estão aqui, né? Justamente porque a gente não quer trazer pessoas que tenham uma fama de trazer a ufologia de maneira fantasiosa, mas sim científica, embora o Albert estava comentando com a gente que ainda falta pouco para a ciência, a gente está numa proto-ciência, digamos assim, né? Porque ainda tem elementos que impedem de chegar na ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, explicar para os nossos estudantes, né, a importância de se atingir a ciência na ufologia. Eu posso até roubar a deixa do Albert. Porque é o seguinte, não é necessário criar uma ciência chamada ufologia. Por que não é necessário? Nós já temos a astronomia, nós temos a física, nós temos a biologia. Tudo isso é o que a gente usa para pesquisar a ufologia. Então a gente precisa de criar mais nada. A ufologia simplesmente é um estudo de objetos voadores não identificados. E nós bebemos da fonte da ciência para fazer o nosso trabalho. Então, não é necessário criar uma ciência chamada ufologia. Na realidade, a astronomia já faz isso. A astrobiologia, ela vem buscando sinais de vida, tanto ali primitiva como vida inteligente, já há centenas de anos. E a ufologia, o que é o trabalho da ufologia? É uma coleta de dados que nós trazemos, eu, Albert e outros da equipe, tudo aquilo que nós coletamos, nós temos uma equipe técnica por trás, com biólogos, químicos, engenheiros, médicos, que avaliam o material para que ele possa ser publicado. Então, nós trabalhamos dentro da ciência, então é desnecessário a criação de uma ciência chamada ufologia, porque ela já engloba todas as outras. Legal. E você acredita, nós somos uma faculdade de tecnologia, você acredita que a tecnologia, o avanço tecnológico humano, né, a gente entende que existe vida inteligente fora da Terra e com uma tecnologia superior à nossa. Existem, inclusive, provas, vocês estavam comentando isso aqui mais cedo com os nossos estudantes, que existem provas realmente de seres extraterrestres que nos visitaram e nos visitam, né, há décadas. Você acredita que a tecnologia humana ela está contribuindo para o trabalho de vocês? O fato de termos aí novas possibilidades de se pesquisar, de se atestar cientificamente uma visita, enfim, não só no meio de transporte, mas às vezes no meio de comunicação, uma inteligência artificial. Como que você vê a tecnologia ajudando nas pesquisas da ufologia? Bom, na realidade, nós não temos provas, nós temos evidências. Okay. E na ciência, quando um volume de evidências ele é muito grande, aquilo ali é uma comprovação de que algo está acontecendo. Então, a própria teoria da evolução, proposta por Darwin, foi o quê? Foi um acúmulo de evidências, e que se tornou, todo mundo conhece sobre a teoria da evolução. A nossa compreensão sobre o fenômeno OVNI, ele vem aumentando a cada dia, à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente. Porque, eu sempre falo, nós seremos os alienígenas no futuro, porque nós já enviamos sondas para outros planetas. Então, por exemplo, aquela sonda que está em Marte é uma sonda alienígena. Então, nós já somos alienígenas em outros planetas. Daqui a 100, 200 anos, a nossa tecnologia vai nos permitir ter uma compreensão melhor do universo e talvez ser uma ponte para um contato com civilizações que provavelmente existam. As probabilidades de vida inteligente no universo, ela é estatística cientificamente. Então, não é uma utopia e também seria um grande desperdício de espaço. É um universo desse tamanho e somente vida inteligente na Terra.
Bacana. Albert, você que já teve avistamento, a gente até estava conversando com a Cris, que está fazendo aí a filmagem para a gente, né? Já teve pessoas na família também que teve avistamento, e existem inúmeras pessoas no planeta Terra com essas evidências, né, de avistamento. Quais dos casos no Brasil, vamos falar só de Brasil, que você, juntamente do Paulo, ou mesmo sem o Paulo, antes de vocês se conhecerem, enfim, na sua vida, qual foi o caso que você estudou que te deixou, assim, um case, que te deixou, assim, mais incrível, né? Você achou mais incrível, mais eu não digo ruim no sentido de macabro, mas que você entende que realmente estiveram aqui, são muitas pessoas dando relatos. A gente estava conversando sobre um caso no Pará, a gente tem casos em Minas Gerais, mas assim, dos casos que você viu, estudou, está pesquisando ou pesquisou, qual que você fica na sua cabeça, assim, que você fala, nossa, isso me impressionou? Olha, eu vou evitar de falar em dois casos, porque, igual eu comentei com você antes, eu não tenho mais prova, não tenho mais evidência, não tem nada que possa dar sustento àquilo ali. Mas que aconteceu, aconteceu. E eu vou me limitar, então, ao caso de Hermínio e Bianca, o caso que eu e Paulo investigamos agora em Passatempo. Como é que é o nome do José Maurício. José Maurício. Ele foi paralisado por um ser extraterrestre, com uma espécie de um raio vindo de uma coisa parecendo uma lanterna, né? Paralisou ele, paralisou o gado. E, enfim, né? Durante esses anos todos, casos e mais casos vão avolumando nos nossos arquivos, com evidências de que realmente nós não estamos sozinhos, estamos sendo visitados. E isso, de uma certa forma, quebra aquela ideia de que os astrônomos e astrofísicos, naquela empáfia, sabe, naquela arrogância de querer falar que não existe a menor possibilidade de existir vida no universo, eles ficam escondidos, como diz no interior, atrás do toco, sabe, emitindo opiniões inexatas para pesquisadores de pouco conhecimento. Eu, por exemplo, nunca me chamaram para um debate junto com eles, né? Não quer dizer que eu iria provar, não, mas eu iria questioná-los. Me prova que não existe. É exatamente isso, né? Se você tem que provar que existe, eles também têm que provar que não existe, né? Porque as evidências existem. Nós vamos para o campo pesquisar, coletar dados, material, inclusive aqui levar em laboratório para pesquisa. Ao contrário deles, que ficam sempre na posição de não acredito, não tem jeito e fim de papo. Para quem gosta do assunto, Paulo, além da revista, né? Vamos falar aí de audiovisual, vai. Tem algum filme, alguma série que você goste, que leve esse assunto de uma maneira... A gente sabe que muita coisa não pode ser falada, né? Que são informações confidenciais, até de governos, né? Mas tem alguma série, algum filme que você fala assim, ó, existe um embasamento, um certo embasamento científico ali, existe uma boa vontade, digamos assim, para falar do assunto, que você gosta de assistir e gostaria de indicar ou falar para os nossos estudantes? Quem gosta do assunto, por exemplo, ufologia, eu quero ver um filme que fale da ufologia como ela é. Eu vou indicar o melhor filme de todos, Contatos Imediatos, Terceiro Grau, de Spielberg. Foi feito em 77, né, Albert? 1973, com efeitos especiais, todos eles feitos ali, analógicos, né? Mas por quê? O Contatos Imediatos, o Spielberg, ele mostrou no filme várias nuances do fenômeno. Envolvimento dos militares, como a vida das pessoas que são afetadas pelo fenômeno, elas mudam, comportamento da sociedade. Quer dizer, ele conseguiu, em um filme, mostrar praticamente tudo aquilo que engloba o fenômeno OVNI. Então, quem quiser, Contatos Imediatos, Terceiro Grau. E uma série também do Spielberg, chamada Taken, ou Levados, né? Que são 10 episódios, que é fantástico também. E tem uma série da década de 60, que é Os Invasores, que deu o título ao meu livro, Os Invasores, que é uma série que aborda sobre seres entre nós. Aí já é uma série um pouco mais de ficção, mas ela trabalha mais o lado psicológico da coisa. Então, basicamente seria isso. Quem quiser, e, lógico, a revista Alvo de Pesquisa, que é uma revista toda baseada em pesquisa de campo. Nós temos um grupo de consultores totalmente técnico, e os meus 2 livros, Os Invasores, volume 1 e volume 2,
que fala sobre a ufologia mineira, que é considerada a casuística mais fantástica do mundo. Não Minas Gerais? Minas Gerais é considerada a casuística mais fantástica do mundo. Né? Vem pesquisadores do mundo inteiro pesquisar aqui. E como nós fazemos para adquirir a revista e os livros? É só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. Tem o Instagram também, Revista OVNI Pesquisa, e lá tem acesso a todo o nosso material. E o canal do YouTube, onde nós publicamos os vídeos das nossas pesquisas de campo, né, que é Revista OVNI Pesquisa no YouTube. Então lá, quem gosta do assunto, vai ter são mais de 360 vídeos de documentários e pesquisas de campo. Bacana. Para a gente começar aqui o encerramento, né, do nosso bate-papo, Albert, eu vou ler a frase do seu cartão que eu achei muito interessante. Somos um pequeno grão de areia em uma praia infinita. Dizer que somos o único planeta habitado no universo é o mesmo que olhar para um oceano e acreditar que ali só existe um peixe. Queria que você falasse um pouco sobre essa frase, né? Ele falou que o universo é muito grande, seria um desperdício de espaço, digamos assim. Eu queria saber a sua visão sobre essa frase, que acho que realmente faz a gente refletir. Quando eu pensei em editar 2 livros, que é sobre esses 2 casos apócrifos, né, que eu tenho, que é o caso do motorista de táxi, que conduziu 3 seres aqui em Belo Horizonte, e o caso de uma mulher lá no sul de Minas que comia folhas. Então eu botei o caso da mulher que comia folhas. Então, esses casos são casos assim emblemáticos, são casos que a gente não sabe dizer o porquê deles, sabe? Eu até esqueci da pergunta, qual que é? Não, sobre a frase mesmo, uma reflexão sobre a frase, né? Eu não sei, às vezes eu fico pensando se essa frase é minha ou de alguém que eu li e não lembro, sabe? Mas eu acredito que essa frase eu colhi quando eu fui fazer o livro. E eu falei, esse livro vai abrir com essa frase e vai terminar com uma frase do professor falecido, amigo Alberto Francisco do Carmo, que colocou uma frase dizendo o seguinte: a humanidade costuma se colocar como filhos de Deus. Resta saber o que vai acontecer amanhã quando eles vierem a descobrir que não são filhos únicos. É uma reflexão. Bacana. Então, é com essa reflexão que nós vamos terminar o bate-papo hoje. O mais curioso, volto a dizer, essa é a primeira edição deste evento na Faculdade de Cotemig. Opa, passou uma moto aqui agora. Então, se você é estudante da Faculdade de Cotemig, se você é estudante do Colégio Cotemig, você está sempre convidado para esses eventos. Então, a gente sempre traz pessoas realmente muito responsáveis e pessoas que são da ciência na área. Nada de fantasia, nada de misticismo, né, nada de achismo. Então, a gente traz o que tem de melhor para vocês em ciência, em tecnologia, independente do assunto. Posso dar uma... Inclusive, nós deixamos aqui em aberto para vocês, eu e o Paulo, se o pessoal da faculdade aqui se dispuser a uma palestra, nós fazemos com o maior prazer. Uai, convite aceito. Já vamos conversar com o Leandro, né, Cris? E já vamos marcar essa palestra. Inclusive, a gente tem muita gente no colégio que gostaria de assistir uma palestra sobre esse tema. Então, talvez a gente possa pensar num horário aí que seja bom para ambos. Se não fizer presencial, que seja um evento virtual para pegar cada vez mais pessoas, que eu acho que tem muita gente também, funcionário e professor, que gostaria de escutar uma palestra que talvez não poderia em horário comercial, porque estaria, né, trabalhando. Eu já vi isso que a moça que está filmando aqui tem vários depoimentos da família dela, né? Inclusive eu peguei um depoimento da Cris, a gente talvez abra essa entrevista com esse corte, entendeu? Da Cris falando. Gente, muito obrigado por esse bate-papo. Paulo, Albert, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Faculdade de Cotemig. As portas continuam abertas. E para você que quer assistir só os cortes no TikTok, acesse lá o nosso TikTok, siga a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Faculdade de Cotemig sempre trazendo temas muito, muito incríveis para você. Até mais, até o próximo bate-papo.